queria que você abrisse a sua Bíblia em João 20. Se puderem acender as luzes só para o momento da leitura da Bíblia. As luzes aí que a gente tinha colocado aí. Nós vamos ler do 24 até o 29. E a palavra de Deus diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Olha, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e eu não puser a minha mão ao seu lado, então eu não vou crer. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: Paz sejam com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque você me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Eu vou repetir. Então Jesus lhe disse: Porque você me viu, você creu? Felizes são os que viram, os que não viram e creram. Espírito Santo de Deus, nós cremos em Ti, meu Pai. Nós queremos ser da turma que não vê, mas crê. Da turma que não espera sinais e mesmo assim se move. Da turma que confia fielmente na Tua palavra, que é sustentado pela Tua graça. E nós já queremos dizer desde o começo, Deus, a Tua graça nos basta. Talvez alguns tenham chegado aqui, meu Pai, sem respostas. Alguns tenham chegado aqui numa temporada de problemas. Alguns estão iniciando novos ciclos, alguns estão terminando ciclos antigos. Mas o que eu tenho a mais profunda certeza, meu Pai, é que em todo esse período, a Tua graça nos basta. E nós te agradecemos, meu Deus, por essa mensagem. Fala conosco, Espírito Santo. Aqui não tem somente a obra ou algo escrito pelo intelecto humano. Nós cremos que aqui existe uma mensagem, a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que vem diretamente do Teu trono, meu Pai. E o que eu te peço agora é que eu não atrapalhe em momento algum, Deus. O que eu te peço agora é que eu não seja pedra de tropeço com a minha soberba, com a minha arrogância, com o meu conhecimento bíblico, que eu não queira mostrar aqui em cima que eu sei de Bíblia ou algo parecido. Eu quero deixar totalmente livre para o Teu Espírito falar o que Ele quiser, meu Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aqui tem duas partes que eu quero destacar. A primeira desse texto é: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, de modo algum eu acreditarei. Essa é outra versão. E Jesus falando para Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurado os que não precisam ver para crer. Sabe, existe um tipo de... Pode apagar a luz das pessoas, porque eles disseram que essa luz aqui dói um pouco o olho. O pastor Alan até veio de óculos amarelo aqui, ó, que ele reclamou da outra vez. Mas o que eu estava falando é que existe um tipo de paralisia espiritual que muitas vezes a gente dá o nome de prudência.
Mas na verdade não é prudência, é incredulidade. A pessoa não diz, não é que eu não creio. Ela diz, pastor, eu até creio, mas eu estou orando por uma confirmação. E assim a nossa vida vira um eterno adiamento. A gente está sempre à espera de um sinal de Deus. A gente está sempre à espera de que Deus mande um profeta e fale, vai. A gente está sempre esperando a circunstância nos favorecer para que fique mais fácil a nossa decisão. Mas existe um tipo de fé que sempre exige um excesso de condições. E é isso que eu quero falar aqui com você. Entenda algo nessa noite, nós não estamos aqui esperando um direcionamento de Deus. Dessa forma não é apenas nós esperando um direcionamento de Deus, é isso que eu quero que você entenda com tudo isso que eu falei. Que essa postura que nós temos, na verdade, é que nós queremos ficar no controle. A gente dá muitas desculpas. A gente fala, não, eu estou esperando em Deus. A gente fala, não, eu estou esperando Deus me responder, mas a grande verdade é que nós insistimos em ficar no controle de nossas vidas. Entenda aqui algo da parte de Deus. Esse é um dos conflitos mais profundos do coração humano. A falta de controle. Como é difícil esperar. Como é difícil a gente esperar. Como é difícil ser paciente. Como é difícil passar por um processo. Como é difícil acordar e não saber como vai ser o dia. Como é difícil às vezes colocar a cabeça no travesseiro e não saber como vai ser o dia de amanhã. Eu lembro que quando nós mudamos para esse prédio, eu era apenas um menino. E aqui do lado tinha Interfábricas, onde a gente comia coxinha e tomava pureza. E a gente passava o dia inteiro ali. E eu lembro que numas dessas indas e vindas, de comer coxinha depois do colégio, eu entro aqui na igreja, a igreja estava meio que fechada, a igreja era só esse galpão, o palco era lá, aqui eram as salas, a sala do meu pai era mais ou menos ali naquele canto, e aqui do lado era o shopping Interfábricas. Eu chego aqui, está o meu pai e o Bispo Rude ajoelhados, chorando. Eles tinham dado um grande passo de fé. E depois eles me contavam que eles estavam se questionando muito, até que o meu pai falou, chega de orar. Chega de orar, vamos crer. Final do dia, lembra quem foi, pastor Márcio Madaloni? Foi teu tio? Foi teu tio Ivan? Que ligou para o meu pai e falou, bispo, eu estou transferindo tanto para a igreja. E pagou todo o aluguel da igreja. 50 mil reais na época. Nos processos da vida que a gente passa, a gente chora muito. Nos processos da vida que a gente passa, a gente perde o controle e a gente questiona Deus. Mas como vale a pena permanecer em Deus? Como vale a pena a gente não se precipitar em nossas vidas? Como vale a pena chegar, como eu falei no culto passado, como são melhores os fins do que os começos. Como é bom você olhar para trás e você dizer, ainda bem que eu criei. Aqui em João 20, essa história que eu contei para vocês aqui de Tomé, é uma história que acontece logo após a ressurreição de Jesus. Agora veja bem, Tomé não era um homem, um discípulo que andou com Jesus. Apesar dele não estar ali presente,
Quando Jesus aparece a primeira vez ressurreto para os discípulos, ele não conhecia o Mestre. Ele não sabia da mensagem. Ele não sabia da ressurreição. Ele não sabia que esse era o plano desde o começo. Mas mesmo assim, quando os outros dizem, nós vimos o Senhor, ele diz, olha, se eu não ver com os meus próprios olhos, não passa de uma mentira. Se eu não ver com os meus próprios olhos, de modo algum eu vou crer. Tomé não era ateu, Tomé não era inimigo. Pelo contrário, Tomé era um homem muito próximo de Jesus. Ele era um discípulo. Agora, como que alguém que caminhou com Jesus, que viu milagres, que ouviu ensinos, chega diante do acontecimento mais importante do cristianismo e impõe uma condição? Eu só vou crer se Deus mandar, se Deus mostrar. Eu só vou crer se Deus der um sinal. Perceba que ele simplesmente estabelece um critério para crer. Esse é o ponto da mensagem. Isso daqui não é apenas uma dúvida. Isso daqui é uma tentativa de controle. O que você tem no seu coração, o que eu tenho no meu coração às vezes, não é uma dúvida em relação ao acontecimento. É a nossa inclinação humana de sempre querer ficar no controle da situação. 8 dias depois, Jesus aparece novamente. E ele convida Tomé a tocar nas suas feridas. E ele diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Perceba que Tomé diz, eu só vou crer se eu ver. Mas em Hebreus 11:1 a Bíblia diz, a fé é a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia também diz algo muito poderoso, quando fala a respeito de Abraão, que diz que Abraão, crendo contra a esperança. A fé bíblica não exige visão e nem sinal de Deus. Porque a nossa confiança não nasce de sinais, a nossa confiança nasce da palavra. Cristo ressurreto é o suficiente para a gente caminhar. Cristo ressurreto é o suficiente para a gente vencer. Cristo ressurreto é o suficiente. O apóstolo Paulo está em sofrimento constante. O apóstolo Paulo está em dúvida constante. O apóstolo Paulo começa a orar para Deus. Deus, tira o espinho da minha carne. Pela segunda vez ele ora e fala, Deus, tira o espinho da minha carne. Aí pela terceira vez ele suplica. E eu imagino que essa analogia do espinho da carne simboliza algo que estava machucando muito ele. E ele diz, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus não fala nada. A não ser, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O cristianismo não é sobre Deus dar sinais. O cristianismo é sobre crer na ressurreição de Jesus e saber que a graça dele é o suficiente. 2 Coríntios 5:7 diz, andamos por fé e não por vista. Nós não devemos nos mover por vista. E eu sei que isso é extremamente confrontador. Eu sei que isso daqui é contra a cultura. Eu sei que isso daqui é um contrassenso. Eu falar para você, não ande pelo que você vê. Não pergunte se vai dar certo. Não veja se a oportunidade é boa. Apenas se mova pela palavra de Deus. Se nós nos movemos quando o cenário é claro, ou se nós só obedecemos quando o resultado garantido, isso não é fé. Veja Pedro,
Eles estavam num barco em meio à tempestade, as ondas eram muito grandes, e eis que aparece na cabeça deles, aparece um fantasma, e eles começam a dizer: é um fantasma. Aí Jesus diz: não, sou eu, Jesus. Aí Pedro diz: se é tu mesmo, manda eu ir contigo por sobre as águas. Aí Jesus diz: vem. E Pedro coloca o primeiro pé para fora do barco, e a água o sustenta. A fé nunca vai operar por superfícies seguras. A fé sempre vai nos fazer andar crendo contra a esperança. Existem muitas pessoas que têm deixado que o dinheiro seja a sua segurança, que se move aonde é mais seguro financeiramente. Existem muitas pessoas que têm colocado coisas à frente do Evangelho, mas deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho é o suficiente para as nossas vidas. Jesus é o suficiente para as nossas vidas. Eu sei que muitos aqui não estão no cenário que desejavam. Eu sei que muitas pessoas que chegaram aqui nessa noite porque o Espírito de Deus falou comigo, vieram em busca de uma resposta. E o que o Espírito de Deus tem falado para mim nos últimos tempos é: aprenda a permanecer. Não use o esperar em Deus para se mover, porque às vezes a gente só quer esconder o medo. Deus já mandou a gente fazer, Deus já mandou a gente ir há muito tempo. Saiba que a fé madura, ela não exige que o cenário mude antes da obediência. Ela se move porque Deus falou. Agora, Jesus já tratou isso em Mateus 12:39. Jesus diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Então veja bem, o problema aqui não é a pergunta em si. O problema é o coração que sempre arruma uma nova condição para não soltar o controle. Ou é do meu jeito, ou não é de jeito nenhum. Mas Deus já mandou romper ciclo, Deus já mandou afastar de pessoas, Deus já mandou ir para uma nova direção, mas eu estou apegado porque eu quero um sinal claro, eu quero ver para crer. Se não for assim, eu não me movo. Eu tenho palavras sobre a minha vida, eu tenho um direcionamento sobre a minha vida, mas o dinheiro é minha segurança, mas as coisas são a minha segurança. Poxa Deus, agora que eu estou confortável, o Senhor quer me tirar daqui. Fala isso para os discípulos. Se os discípulos buscassem conforto, nós não estaríamos aqui adorando o nome de Jesus, porque nem a palavra dele teria chegado até nós. Nós precisamos viver um evangelho verdadeiro. Você não pode mais ir para a igreja buscando só conforto, só conforto, só conforto, só conforto, só conforto. Não que você não precise de conforto. Às vezes você precisa de conforto, mas o conforto é um fragmento do que Deus pode te dar. Às vezes Ele te dá confronto. Às vezes Ele te faz caminhar sobre as águas. E na frente dele Ele te deixa afundar. E quando você está lá embaixo, Ele te puxa de volta só para você lembrar que você depende totalmente dEle. Que conforto que é esse? Que fez com que os discípulos morressem, entregassem a sua vida em prol do Evangelho.
Se eu fosse um homem que buscasse conforto para mim e para minha família, eu já não estaria aqui há muito tempo. Nós estávamos falando sobre isso, sobre todas as oportunidades que às vezes a gente nega, pelo posicionamento que nós temos como homens e mulheres de Deus, dos nãos que a gente fala quando o coração está querendo dizer sim, para propostas que mundanamente são irrecusáveis, que dá vontade de abandonar tudo e falar assim: quer saber, eu vou viver essa nova etapa, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha família, mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe qual que é o melhor lugar para você estar? Não é numa mansão, não é num carro de luxo, não é com a empresa dos sonhos. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Não, você está dormindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Então quer dizer que a fé cresce pela palavra absorvida, certo? Mas parece que nós vivemos em tempos e que as pessoas estão viciadas em confirmações emocionais. A palavra não é suficiente, eu preciso da palavra e mais um profeta me dando uma profetada no culto. A palavra então não é suficiente mais. Eu preciso da palavra e eu preciso esbarrar numa pessoa e essa pessoa falar em japonês. Aí eu vou saber que é Deus. Porque se você não sabe, tem umas magia gospel que as pessoas fazem. Deus, se a goteira pingar 3 vezes na minha cabeça, eu vou entender que foi o Senhor. Aí o telhado abre, a água cai na cabeça do miserável. Deus falando assim: eu preciso mesmo falar? Enquanto a palavra de Deus não for suficiente na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, nada vai ser. Enquanto você precisar de Jesus e mais alguma coisa, você vai estar sempre correndo atrás de algo que dê significado na sua vida. E eu não estou pregando contra prosperar, eu não estou pregando contra a riqueza, eu não estou pregando contra você ter bens, contra você crescer a sua empresa. Eu estou dizendo que você precisa aprender, assim como eu também preciso aprender, que a palavra de Deus é suficiente em nossas vidas. Olha por essa perspectiva. Jesus deixa o seu lugar, sua posição de Deus, nasce como homem, sofre, vai no caminho da cruz. Ele poderia ter feito assim, e os anjos teriam recolhido ele e falado assim: eu vou embora daqui, eu quero é conforto. Mas ele passa pelo caminho da cruz, ele derrama do seu sangue, enfiam uma lança na barriga dele, pregam as mãos, colocam uma coroa de espinho, pregam os pés e deixam ele morrer lentamente. Aí, morto, retiram ele da cruz, enrolam, colocam num túmulo e ao 3º dia ele ressuscita. E agora ele está à direita de Deus e ele está olhando para nós. E nós, na nossa inocência, muitas vezes, mas a partir de hoje acabou, porque você não é mais inocente depois dessa palavra. E nós, na nossa inocência, a gente pede um sinal. Aí Jesus, eu fico imaginando Jesus lá de cima, dizendo assim: mas eu me torno homem, eu derramo sangue, eu ressuscito, e você quer mais sinal? A gente não precisa de mais sinais, gente. A gente precisa da palavra, a gente precisa de Jesus, a gente precisa ter relacionamento com Deus, a gente precisa aprender a achar satisfação em Cristo e não nas coisas. E eu repito, essa não é uma pregação contra as coisas, amém? Mas é uma pregação sobre a suficiência de Cristo em nossas vidas.
Não é possível que a gente precise do emprego dos sonhos para ser feliz. A nossa alegria não está baseada no que nós temos ou em quem nós somos nesse mundo, mas em quem nós somos em Cristo. Quando você transforma Deus num provedor constante de provas, você inverte os papéis. Você está colocando sempre Deus contra a parede. Imagina uma relação de casamento onde o cônjuge está todo momento dizendo assim: prova que tu me ama que eu vou confiar em você. Prova que tu me ama que eu vou confiar em você. É isso que a gente faz com Deus todos os dias. Prova que o Senhor me ama que eu vou confiar. Prova que o Senhor está comigo que eu vou confiar. Isso é chato. Isso é desgastante. Isso não é postura de quem confia. Isso é postura de quem desconfia. É igual aquela mulher, aquele marido que fica a todo momento no celular do marido tentando achar alguma coisa. É chato, é desgastante. Viver com desconfiança nesse clima de tensão é chato. Não gera relacionamento. Bem pelo contrário, destrói o relacionamento. Ou você vive confiando, ou você não confia, não tem meio termo. E Jesus termina dizendo aqui: bem-aventurados os que viram e creram. Os que não viram e creram. E por que Jesus fala isso? Porque Ele está dizendo aqui que os que aprenderam a descansar no que Deus já fez, são bem-aventurados. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Deus já provou o que precisava provar, enviando o seu filho Jesus. A cruz é a maior evidência do amor de Deus por nós, e a ressurreição é a validação da vitória. 1 Coríntios 15:17 diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. O evangelho sem ressurreição é inútil. Mas toda vez que a gente questiona e a gente pede para ver antes de crer, nós estamos na mesma postura de Tomé. Mas Cristo ressuscitou. E significa que a nossa fé está ancorada no evento histórico mais importante que esse mundo já teve. E se você ainda olha para a cruz e pensa: Deus ainda precisa me provar, o problema aqui pode ter certeza que não é falta de evidência. É falta de rendição. Falta você se render a Jesus. Falta você colocar Ele como seu Senhor. Essa história aqui de Tomé, eu quero que você entenda isso no seu coração. Não é a história de um discípulo inseguro. É sobre o coração humano que quer um Cristo útil, mas que não quer um Cristo Senhor. Eu vejo muitas pessoas postando com falta de discernimento, vivendo suas vidas com falta de discernimento espiritual, numa confusão espiritual. Eu fico olhando às vezes no Instagram, a pessoa, ela vive uma vida que não tem nada a ver com o cristianismo, mas lá no perfil do Instagram está cristão. Eu acho isso curioso. Mas eu fico pensando, talvez o Cristo dela seja o Cristo útil e não o Cristo Senhor. Porque se fosse o Cristo Senhor, nós veríamos o Cristo nessa pessoa. Porque Paulo diz isso: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu te pergunto, as pessoas conseguem ver Cristo em nós?
Será que as pessoas conseguem ver Cristo em você? Será que as pessoas que te cercam no trabalho, elas conseguem ver Cristo em você? Ou uma pessoa murmuradora, ou uma pessoa infeliz com a vida, ou uma pessoa invejosa, ou uma pessoa fofoqueira? Será que você realmente entendeu o Evangelho do Senhor Jesus? Porque na minha cabeça, quem é fofoqueiro, quem é invejoso, está sempre querendo o que é do outro. Mas quem achou Cristo não precisa de mais nada. Para mim essa é a lógica do Evangelho. Às vezes as pessoas elas vêm para a gente, viu o que está acontecendo em tal lugar? Não vi e nem quero ver. Porque eu não estou interessado no que estão fazendo no lugar A ou no lugar B. Eu estou interessado em cuidar das pessoas que Deus colocou aqui na igreja, que o Espírito Santo trouxe para a palavra viva, que já é problema demais. Vou estar me interessando pelos outros. Eu estou preocupado em fazer com excelência o que Deus pediu para eu fazer. Porque, meu amigo, pode ter certeza de uma coisa: o dia que Deus olhar para o pastor Lucas Paiva e não se agradar mais do que o pastor Lucas Paiva faz, ele corta. Eu não sou super-homem, eu não tenho superpoder. Eu sou um humilde servo servindo ao meu Senhor, e Deus mandou eu estar aqui pregando a palavra dele, e o dia que ele achar que eu não sou mais o cara para estar aqui, eu não vou estar. E eu vivo totalmente dependente da graça de Deus na minha vida, e eu vivo totalmente dependente do favor de Deus na minha vida, e as coisas acontecem, olha só. E as coisas acontecem. E a gente não fica preocupado com os outros. E a gente não fica aí chorando pelos cantos, murmurando. Porque a gente se olha. Pastor Gessé, Pastor Alain, Pastor Luciano. A gente olha às vezes aqui para os pastores da Palavra Viva. E a gente é grato a Deus pelo que Ele deu para a Palavra Viva. Tomé queria a ressurreição. Eu sei que no coração dele ele queria que Jesus tivesse ressuscitado. Mas o ponto aqui eu quero que você entenda. Ele queria controlar o modo como ele ia crer na ressurreição. E aqui entra o Evangelho. Na sexta-feira, silêncio. Na sexta-feira parecia derrota. Jesus é sepultado, mas no domingo algo acontece. Deus mostra que nunca esteve ausente, que estava cumprindo o plano. Aqui na cruz, Jesus confiou quando não havia um sinal visível. Jesus, quando está antes da cruz, ele chega a suar sangue, de tanto nervosismo. E ele fala assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas também, que seja feita a tua vontade, não a minha. A nossa oração precisa ser essa oração de Jesus. Deus, se possível, que o Senhor afaste de mim esse cálice. Mas se for para enfrentar, eu vou enfrentar. A gente não pode ter medo, porque nós com Cristo somos maioria contra qualquer coisa. Não existe gigante que Cristo não possa derrubar. Não existe situação que Cristo não possa desfazer. Quando eu era pequeno, eu olhava para o meu pai e eu falava: e agora? E Deus sempre se mostrou com a gente. Eu contava para os meninos, os adolescentes, um pouco da história da Palavra Viva. E hoje as pessoas olham para a gente tem igreja nos Estados Unidos, a gente tem igrejas na Europa, e às vezes vocês me veem viajando, pregando nessas igrejas,
E vocês, eu sei que muitos falam, nossa, isso é muito legal. Outros se mordem de inveja e param de dizimar. Mas faz parte. Cada um dá o que tem. É verdade. Mas eu estava falando para eles das crises que a gente teve que enfrentar, não só como igreja, mas entenda que toda crise que existia na igreja, a extensão da crise era a minha casa. Então, se a igreja estava mal, meu pai estava mal. Se a igreja estava mal, minha mãe estava mal. E a igreja não esteve mal uma ou duas vezes. A igreja esteve mal muitas vezes. Mal por pessoas que meu pai cuidou na adolescência, foram adolescentes do meu pai. Para você ter noção, ali por 2013, pessoas que meu pai cuidou, deu a vida pelas pessoas, confiava, deixava cartão de crédito, dava acesso total a todas as coisas, cuidava como filho, às vezes dava mais coisa para as pessoas do que para mim. Essas mesmas pessoas fizeram um conselho paralelo para destituir o meu pai de bispo primaz da igreja. Para o meu pai, para humilhar mesmo. O plano deles, depois um deles se arrependeu e contou, o plano deles era que quando meu pai entrasse pela porta, eles barrassem meu pai. Quando meu pai começou a igreja, ele ia buscar as pessoas de táxi. Ele cuidou das pessoas. A palavra viva não aconteceu num milagre, foi muita dor e muito esforço. Muito trabalho. Aí agora os caras queriam barrar o bispo na porta da igreja. Eu estava na mesa de jantar com meu pai na minha casa. Na casa dele, eu já era casado nessa época. E meu pai levantou a cabeça, botou a cabeça para o lado e saiu um jato de 2,5 metros de sangue do nariz dele. A gente se olhou e a gente levou ele para o hospital. Aí a enfermeira disse: seu Flori, se não tivesse saído pelo seu nariz, provavelmente isso teria sido um AVC. E eu fiquei pensando, como é que a gente vai escapar dessa? Aí, meu pai ficou de 2013 até 2015 nessa batalha. 2015 aconteceram mais coisas. 2017 ele entra numa crise de burnout. Aí eu penso, agora já era. Eu cheguei a levar meu filho recém-nascido em 2017 para o meu pai, botar do lado dele e ele ficar igual uma estátua do lado, olhando para frente. E eu sabendo que tudo isso era por causa da igreja. Aí meu pai se recupera do burnout e meu tio tira a própria vida. O meu tio, que era nosso irmão, que tinha morado 16 anos na minha casa, tira a própria vida. Eu estou te falando isso porque a gente tem muito mais sinal para não crer do que para crer. Mas mesmo assim, nós somos aqueles que decidem crer. Não é uma e nem duas vezes que a gente sobe aqui para pregar, muitas vezes com vontade de desistir de tudo. São muitas. A gente toda semana desacredita das pessoas. Toda semana aquela pessoa que a gente ajudou está falando mal da gente em algum lugar. Toda semana a gente fica sabendo de uma história nova. Como você continua crendo? Eu te respondo. Não é como você continua crendo, é em quem você continua crendo. O João começou a trabalhar aqui na igreja, faz assim, João. Está com 22 anos. E ele perguntou, como que vocês suportam tudo isso? Bom, em 2 anos trabalhando aqui, ele já viu coisas que ele fala assim, como que as pessoas têm coragem de ser assim? Mas
a gente não fica correndo atrás de sinal. E a traição das pessoas, o que as pessoas fazem pra gente, não pode ser um sinal para parar. Porque a gente não depende de sinais. A gente depende da palavra. Agora eu sei de uma coisa, tá? Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o Evangelho, a gente já estaria vivendo sem esperança há muito tempo. Toda vez que eu abro a Bíblia, toda vez que eu abro o Novo Testamento, eu não vejo os discípulos almejando coisas. Eu vejo eles com um compromisso: de pregar o Evangelho. Enquanto a gente estiver preocupado com coisas, as coisas vão tirar nossa paz. Enquanto a gente estiver preocupado com situações, com o que vai acontecer no dia de amanhã, nós vamos viver sem paz. Mas Jesus já fala isso lá em Mateus 6,33. Quase que eu esqueci, olha só. Nunca foi tão atual. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está no Sermão da Montanha. Ele está com muita gente ali perto dele. Ele fala assim: ei, tá vendo aquele passarinho ali? Ele não passa fome, mas ele também não planta. Ei, tá vendo os lírios do campo? Olha lá. Tá vendo como é bonito? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aquele lírio do campo. Aí Jesus chama os caras para conversa e fala assim: agora sinceramente, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus veste as plantas, você acha que Deus não vai cuidar de você? Então a grande pergunta dessa noite é: em qual área da sua vida você está travado porque você tem pedido um sinal antes de se mover? Você está esperando confirmação para servir? Você está esperando um sinal para perdoar? Não é você o cristão? E você está esperando a pessoa falar algo para você perdoar? Que evangelho que é esse? Você está esperando a pessoa se humilhar para você perdoar? Você está esperando sentir para você se comprometer? Você está esperando uma garantia de Deus para mudar? Deus, eu só vou se for garantido. A única garantia que a gente precisa é de que Deus vai com a gente, porque se Ele não for, não adianta ir. Mas Deus já falou. E você não precisa de uma nova palavra. Você precisa obedecer o que você já recebeu. A sua fé não pode estar baseada na circunstância, porque circunstâncias mudam. Ela precisa estar baseada em Cristo, porque Cristo nunca muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Eu fico impactado com a graça e com a misericórdia de Deus. E às vezes eu oro para o Espírito Santo me dar um coração parecido com o de Jesus. Porque apesar de tudo isso, Jesus vem para Tomé. Apesar de duvidar, apesar de ser um caco, como a gente diria aqui em Floripa, Ele volta para Tomé e fala: toca aqui. Aí Tomé cai de joelhos. E ele fala: Senhor meu e Deus meu. Ele entendeu. Mas a gente precisa entender também que a nossa fé não pode estar no que a gente vê.
Às vezes você vê algo que você desanima do seu lado, mas isso não pode interferir em quem você é. Isso não pode interferir na sua identidade. Às vezes a sua família não está como deveria estar, mesmo assim creia. Às vezes a sua situação financeira não está como deveria estar, mesmo assim permaneça em Deus. A cruz já respondeu o que tinha que responder. Agora é com você. Ou você continua exigindo provas daqui para frente, ou você decide crer no caráter de Deus.